Saúdo aos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra aos amados irmãos baseado no texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, baseado nesse texto bíblico, nós podemos encontrar uma das grandes vitórias do povo de Deus, do povo de Israel, sobre os filisteus. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, no capítulo 7 de 1 Samuel, uma história de conquista, uma história de vitória, não é? De resposta de Deus ao povo de Israel. Nós sabemos que Samuel, ele foi um juiz, ele foi um profeta de Deus para aquela nação e exerceu, não é, durante um período longo, né, o seu ministério sobre a nação de Israel. O próprio nome Samuel significa pedido a Deus ou ouvido por Deus. Samuel morava em Ramá e uma vez por ano ele supervisionava, né, o território de Betel, Gilgal e Mispa. Nós podemos ver isto nos versículos 15 ao 17 do capítulo 7. Nós vemos aqui também que Samuel ele exerce a autoridade de juiz. E 20 anos depois que ele está exercendo, né, este ministério, Deus dá à nação de Israel uma grande conquista, Deus dá à nação de Israel uma grande vitória. Nós cremos em um Deus que dá vitória ao seu povo. E eu quero falar aqui aos amados irmãos sobre algumas conquistas, né, que nós vemos aqui neste livro e o que trouxe esta conquista. Primeiro nós vemos Deus despertando a nação de Israel para um avivamento, né, para buscar a Deus através do ministério, através da pregação, através dos ensinamentos deste homem de Deus. Deus ele traz um avivamento para o seu povo, para a nação de Israel. Então, o que trouxe este avivamento? Em primeiro lugar, uma mãe que orava, né? No capítulo 1, nós vemos Ana orando, clamando a Deus para Deus enviar, lhe dar um filho, e este filho ela entregou a Deus, e Deus usou, né, de uma maneira muito especial o filho que ele havia dado a Ana, e Ana havia entregue para o Senhor e para a sua obra, não é? Em segundo lugar, nós vemos que o que trouxe este avivamento foi um povo que estava castigado, não é? Estava castigado todas as vezes que o povo de Israel pecava, se afastava de Deus. Deus permitia que os seus inimigos o castigassem, viessem sobre eles. E o terceiro ponto que nós vemos aqui, pelo qual veio este avivamento nos dias de Samuel, foi um profeta fiel, não é? Deus levantou Samuel como um profeta fiel, que profetizou aquilo que o povo precisava ouvir para se voltar para Deus, para entregar em suas vidas, não é, realmente a Deus em uma conversão. E este avivamento resultou em uma grande vitória para o povo de Deus. E aqui nós podemos encontrar algumas coisas que Ebenezer significa e trouxe para a nação de Israel. Sabemos que essa palavra Ebenezer significa pedra de ajuda ou pedra de auxílio. Sabemos que neste local foi aonde Deus ajudou, aonde Deus auxiliou o seu povo ali naquele lugar. E este lugar ficou marcado como o lugar da vitória de Deus, da conquista de Deus sobre os seus inimigos. E nós podemos ver aqui pelo menos 5 coisas, não é, que Ebenezer testifica. Em primeiro lugar, Ebenezer testifica da redenção pelo sangue. No versículo 9 do capítulo 7 nós lemos: então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Samuel sacrifica ao Senhor um cordeiro, segundo o que mandava a lei, não é? Naquela
antiga aliança, e enquanto eles estavam adorando a Deus, cultuando a Deus, se voltando para Deus, Deus estava providenciando uma vitória extraordinária para o seu povo. Assim como para a vida do crente hoje, sabemos que a importância do sangue de Cristo, da redenção pelo sangue de Cristo, sem essa redenção, ninguém pode ver a Deus, ninguém pode alcançar a salvação em Deus. Ainda precisamos crer nisto, acreditar nisto. Então, Ebenezer testifica, em primeiro lugar, da redenção pelo sangue. Em segundo lugar, da oração respondida. No versículo 9, a parte B, a Bíblia diz: e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. Então, este lugar testifica tanto do sacrifício pelo sangue, como também aqui da redenção pelo sangue, como também este lugar testifica de uma oração respondida. Se queremos vitória da parte de Deus, precisamos clamar ao Senhor, e Deus é fiel para responder às nossas orações. Ebenezer também testifica da vitória sobre o inimigo poderoso. Versículo de número 10 diz: e sucedeu, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Nós vemos algo interessante aqui nesta passagem bíblica, porque o povo, o inimigo do povo de Deus, os filisteus, eles souberam que o povo de Israel estava cultuando ali naquele lugar. Veja bem, o povo já tinha ouvido a mensagem, já tinham se purificados dos seus deuses, de Baal, de Astarote, que eles estavam cultuando naquela época. Eles se purificaram. Deus trouxe esse despertamento e um avivamento para o povo de Deus, e quando eles foram para Mispa, aonde a Bíblia diz que ali eles estavam entre Mispa e Sem, cultuando a Deus, naquele lugar aonde os filisteus haviam derrotado o povo de Israel há muitos anos atrás, aproximadamente 40 anos atrás. Então os filisteus souberam, eles estão lá novamente. Como nós já os vencemos naquele lugar, certamente teremos uma vitória, uma conquista sobre o povo aonde nós já o derrotamos. Porém, aquele povo esqueceu que agora Israel era um Israel que estava voltado para Deus, que estava buscando a Deus. Não era mais aquele Israel que estava distante, adorando os seus ídolos, mas era um Israel que estava adorando a Deus. Muitas vezes, quando você vem para a casa de Deus, quando você está na presença de Deus, buscando ao Senhor, o inimigo tenta se levantar contra a tua vida. Mas eu quero te dizer aqui nesta oportunidade, que enquanto você adora, Deus peleja por você. Enquanto você cultua a Deus, Deus está pelejando pelos teus, pela tua casa, por tua família. Creia nisso, busque ao Senhor e Ele vai cuidar das demais coisas. Então, enquanto o povo orava, clamava e se voltava para Deus, os filisteus se levantaram e foram, porque ali eles não foram, o povo de Deus não foi àquele lugar para guerrear, mas eles foram ali para cultuar a Deus. Então certamente não estavam preparados para a guerra. Nesta peleja eles estavam despreparados, vamos dizer assim, fisicamente, porém estavam buscando o Deus da batalha, o Senhor dos exércitos, aquele que vence as nossas batalhas, as nossas pelejas. Creia tão somente nisto. Então Ebenezer testifica, em primeiro lugar, da redenção pelo sangue, em segundo lugar, da oração respondida, em terceiro lugar, da vitória sobre o inimigo poderoso, em quarto lugar, da fidelidade de Deus. Veja o que Deus fez. Versículo 10, a parte B diz: e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Foi Deus quem pelejou pelo seu povo. Deus mandou, como diz aqui, Deus trovejou naquele dia. A voz poderosa de Deus ecoou como um trovão e amedrontou, aterrorizou os filisteus de tal maneira que Israel saiu vitorioso dali. É Deus quem troveja, quem peleja, quem fala, e quem batalha pelo seu povo quando nós estamos buscando a Ele.
Em quinto lugar, nós vemos que Ebenezer testifica também da gratidão do povo liberto. Veja o quanto é importante a gratidão. No versículo 12 nós lemos: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Prestemos bem atenção no que o Senhor está nos falando aqui através da sua palavra. Se nós seguirmos os conselhos, os ensinamentos e os preceitos de Deus, a vitória será certa. Ainda que o inimigo tenha já planejado, ainda que o inimigo em uma outra situação tenha ganho uma batalha, mas Deus está te dando vitória hoje, neste momento. Enquanto você está assistindo aqui este vídeo, Deus tem uma mensagem para você. Confia no Senhor, busca ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, espera nele, e você também poderá erguer um altar e dizer, assim como Samuel e o povo de Israel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Creia nisto e seja abençoado em nome do Senhor Jesus.